Hoje eu vou te ensinar o melhor churros da sua vida. Detalhe, sem máquina. E além disso, eu vou lhe dar todas as dicas e segredos de como fritar de duas maneiras diferentes. É um churros fácil de fazer, com uma massa sequinha e deliciosa. Mesmo que você não tenha experiência, é só prestar atenção no passo a passo que eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer essa receita, eu vou usar alguns ingredientes fáceis de encontrar e essa receita ela é tão fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Vamos precisar de 600 ml de água, 165 gramas de manteiga, você pode usar manteiga ou margarina. Em colheres, são 3 colheres, anote aí no seu caderninho. 1 colher de sopa de baunilha, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher rasa de chá de sal. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo, eu quero saber. A farinha de trigo eu vou colocar dentro desse caldo, mas eu só vou fazer isso depois que ele estiver fervendo por completo. O nosso caldo já está fervendo, agora desligue o fogo. Tire a panela da boca do fogão e adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Se você já tem experiência, você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Mas se você não tem, é melhor você tirar para fazer isso aqui. Olha só, diga se não dá um desespero para quem está começando. Confia em mim, continue misturando. E o cheiro aqui já está maravilhoso. Produção, você apareceu, produção. Ué, com esse cheiro, como é que não aparece, né? Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e vou cozinhar essa massa aqui por uns 5 minutos. A nossa massa já está completamente cozida. Coloque em uma vasilha, deixe a massa esfriar um pouco, uns 3 minutinhos. Não precisa deixar ela esfriar por completo não, tá bom? Eu vou adicionar 6 ovos aqui dentro dessa massa e eu vou fazer isso um de cada vez. Por que isso? Porque o ponto da massa depende do tamanho dos ovos. Então vai ficar assim, entre 5 a 6 ovos, tá bom? Anote isso aí no seu caderninho. Aí você vai adicionar um ovo e vai misturar. Depois que todo o ovo estiver envolvido na massa, aí você vai colocar outro, até chegar ao ponto da massa. Aqui eu não vou fazer na mão, eu vou colocar aqui na batedeira, eu vou usar o gancho de massas pesadas. Eu fiz questão de mostrar para você que pode fazer na mão, porque se você não tiver a batedeira, não deixe de fazer. Olha só, a massa já deu ponto e eu usei 5 ovos. E qual o ponto da massa, Edva? O ponto da massa é quando você pegar assim com o gancho e ela vai descer, ela não vai ficar no gancho. E se for na colher, do mesmo jeito, ela desce da colher. Para modelar eu vou usar um bico e um saco para confeitar. Esse bico aqui ele é o 8B em formato de pitanga, ele é um bico maior. Se você não tiver o bico para confeitar, não deixe de fazer. Você pode usar apenas o saco para confeitar sem o bico. Aperte para tirar todo o ar e rode assim. Olha, tá vendo? Bonito, né? E para fritar, pedaços de papel manteiga, isso facilita muito para fritarmos. Eu coloco no papel porque se você não tiver experiência, vá por mim. Frite no papel. E não se preocupe que o papel ele não vai pegar fogo no óleo. O próximo passo aqui eu vou levar para fritar. Eu vou usar uma garrafa de óleo. E quando você for fritar, não pegue com suas mãos e coloque dentro do óleo. Use o utensílio. E a temperatura do óleo não é a mesma temperatura de fritar coxinha, que é entre 170 a 180. A temperatura do óleo vai ser entre 150 a 160. Se você já tem experiência, você pode modelar os churros no óleo, desse jeito aqui, olha. Você corta o tamanho que você deseja.
Pronto, todos fritos. E olha só como eles ficam lindos, perfeitos, né? E eu quero que você perceba bem de perto o que eu fritei no papel. Olha, quando eles estão bem fritos, eles soltam assim, olha, facilmente. E você não precisa fazer isso assim que sai do óleo para você não se queimar. Deixa esfriar um pouco. Olha, não tá cru. Esse lado aqui é porque ele não cora quando você frita com o papel. Aqui eu tenho 300 gramas de açúcar cristal e 2 colheres de sopa de canela em pó. E ao contrário do que muita gente pensa, que assim que tira do óleo você já tem que passar no açúcar e na canela, não precisa. Você vai deixar esfriar um pouco. Os recheios, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu trouxe esses daqui como sugestão. Doce de leite, brigadeiro branco e ganache. Esse eu comprei, é fácil de encontrar nos supermercados. O ganache e o brigadeiro branco eu fiz. Eu vou lhe ensinar aqui rapidinho o passo a passo desses dois. Para o recheio do brigadeiro branco, vamos precisar de meia caixa de leite condensado. Tô colocando aqui no olhômetro mesmo, tá bom, pessoal? Meia caixa de creme de leite. Misture tudo muito bem. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar até que todo o nosso brigadeiro branco solte do fundo da panela. Prontinho, o nosso brigadeiro branco já está no ponto. E olha só a textura. E não se preocupe que ele não está mole. A textura é essa aqui. Para o ganache, vamos precisar de 100 gramas de chocolate meio amargo. Você pode usar o ao leite também, fique livre. E 50 ml de creme de leite. Eu vou levar para o micro-ondas por 30 segundos. Depois de 30 segundos eu vou tirar, misturar, colocar novamente no micro-ondas por mais 30 segundos, misturar e vou observar se já deu ponto. Prontinho, o nosso ganache já deu ponto, olha. Agora que você já sabe como eu faço o meu recheio de ganache e brigadeiro branco, se você for fazer para vendas, eu comprei aqui copos transparentes e esse copo aqui, o tamanho dele é de 500 ml. Aí você pode fazer assim, olha. Tá bonito, produção? Lindo. Já tá na hora de experimentar? Ei, produção, gente do céu, a produção quer esse copo todinho, ó. Para começar, isso aí tá bom. Tá bom, né? E qual recheio aqui que você quer para acompanhar? Pode ser os 3? Não, produção, só pode ser um. Gente do céu, produção é um negócio sério. Olha só, eu tenho essas embalagens, né? Elas são fáceis de encontrar em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Essa embalagem aqui, o nome dela no saco tá escrito assim, para levar. Exatamente assim, para levar. E também tem informação lá, doce individual. Isso, é verdade. Aí aqui você pode colocar o doce aí que você ofereceu para o seu cliente. Olha, esse lado aqui é a tampa. O lado correto é esse lado aqui, mais ondulado. Vamos colocar doce de leite. Nossa, uma porção generosa. Uma porção generosa, né, produção? Isso, olha. Pronto, aí você vai fechar e vai entregar ao seu cliente. Olha só, que delícia. Pensa na alegria da pessoa quando receber isso aí, hein? Olha só. Isso é um presente, rapaz. Gente do céu, olha que coisa linda. Meu Deus do céu, eu vou amar. Como é? Abrir assim e fazer assim. Que maldade, hein? E eu? Nossa. Gente do céu, que delícia, viu? Que negócio bom. Maravilhoso. E o preço de vendas? Isso depende de região para região.
Aqui na minha cidade, quanto, produção, você pagaria em um copo desse? No mínimo R$ 15. R$ 15 já com isso aqui, olha. E se você não sabe como calcular o preço de vendas dos seus salgados ou das guloseimas, eu tenho um e-book onde eu ensino passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. E dos seus doces também. E se você quer saber mais, eu tenho um e-book de salgados no copo, que é assim maravilhoso para você que quer fazer uma grana extra. Eu tive o cuidado de colocar lá as receitas mais vendidas. Coxinha, bolinha de queijo, croquete de calabresa. Frango acebolado. Cada um mais gostoso do que o outro. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. E no comentário fixado. Tome, produção. Ah, obrigado. Gente do céu. Hoje eu tô te ajudando mais, né? Tá. Faz aí e conta aqui pra gente nos comentários. Pois é, e essa massa vale muito a pena. Vale a pena você fazer.